Bom dia, na verdade, boa tarde, pessoal. Tem pessoal chegando agora. Hoje o pessoal também está na reta final da entrega das Agut. O prazo, se eu não me engano, é até hoje, mas ainda tem um prazo para o presencial, para o online, são diferentes. Semana que vem, no outro fim de semana, mais especificamente, esse agora é Páscoa, eu já desejo bons votos para todos. Mas no outro fim de semana já começam tanto a exposição virtual quanto a presencial. Então, hoje a gente está naquela correria que ocorre rotineiramente às vésperas das exposições e um monte de gente, enfim, pediu para assistir via gravação. Também estamos na véspera de um feriado, e eu sei que tem algumas pessoas que também estão tendo que viajar e etc. Enfim, então, vamos começar hoje o encontro. Daqui a pouco eu sei que vai chegar mais algumas pessoas, enfim, mas vamos tentar manter um pouquinho essa pontualidade. Bom, esse é o último encontro que é dedicado à Bauhaus, a lendária escola de arte alemã. Primeiramente, na primeira aula, para não ser redundante, né, mas eu atravessei essa questão um pouco mais contextual, institucional, enfim, falar um pouco dos primeiros diretores, etc. No segundo encontro, eu passei um pouco pela questão de como pensar arquitetura, né? Porque a gente sempre pensa a arquitetura, sobretudo, como um prédio em seu formato externo, mas como a arquitetura também pode ser enxergada de dentro para fora, ou seja, a gente pode experienciar o espaço por outras maneiras que não sejam somente tocar com o olhar externo, e a partir dessa abertura, enfim, dessa perspectiva de pensar a arquitetura de dentro para fora, e, digamos assim, valorizar essa perspectiva e não abandonar o lado, digamos, da fachada, do trabalho mais de acabamento externo, mas, sobretudo, pensar como uma espécie de resultado, né, de produto final, na busca por uma sistematização, organização, ou até mesmo criação interna. E a partir desse, digamos, paradigma, pensar internamente a arquitetura, é que a gente é convidado a pensar um pouco da Bauhaus, sobretudo porque é uma escola de arquitetura que reúne outros espaços dedicados às artes, sobretudo sobre um dilema de deserarquizar algumas coisas, pois, se a gente pensar, a gente ainda ocupa até hoje as artes como, enfim, arte do desenho, arte, enfim, arquitetura, escultura, desenho, etc. E sim vai hierarquizando, ao mesmo tempo que coloca em um segundo plano algumas artes, enfim, de maneira secundária, sobretudo artes que a gente usa de forma mais artesanal, bem aspas nesse termo. A Bauhaus vai mudar esse paradigma e vai, sobretudo, também pensar como essa arte pode ocupar o espaço doméstico de outras maneiras, em outros caminhos, em outros objetos. Não é à toa que na Bauhaus a gente vê uma grande atuação dos artistas, né? Enfim, pensando em móveis, pensando em outros acabamentos, polar, né? E, sobretudo, em uma planta que possa ser replicada e criada via indústria que prolifere esses objetos. Não é mais aquela arte, digamos assim, que é feita de forma única, com áurea, mas, sobretudo, uma arte que pode ser espalhada, enfim, que pode ser, digamos, colocada na casa de cada um. Quando eu fiz esse comentário, enfim, um dos encontros eu até citei o quanto as obras de arte que a gente tem referência mais clássica, no sentido de Renascimento para cá, elas estão dispostas, ou melhor, ficaram dispostas em lugares que tinham pouca acessibilidade durante um bom tempo.
E, claro, estou dizendo em um momento que ainda não existia fotografia ou outras formas de dinamizar, espalhar essa imagem de forma mais ampla pela sociedade. É claro que a gente tem aqui a gravura, enfim, sobretudo a litogravura, que pode, digamos, espalhar um processo mais amplo, mas, claro, não é a mesma coisa se compararmos com os detalhes que a fotografia ou mesmo, digamos, outros processos mais modernos vai poder apresentar. Mas quando a gente está falando aqui nessa perspectiva da Bauhaus, a gente está pensando sobretudo em um universo que foi, enfim, reescrito, né? Foi reinventado no interior dessas salas. E, sobretudo, pensando nessa dinâmica, sobre esse eixo de reavaliar as pesquisas sobre a ótica do gênero, enfim, ou melhor, dos gêneros também. A gente pode pensar a perspectiva não só da divisão dicotômica, mas, sobretudo, de um uso da identidade de gênero um pouco mais ampla. Enfim, os estudos queer fazem isso, né? E a gente vai pensar, enfim, nomes, ou melhor, artistas que, dentro desse paradigma da Bauhaus, foram um pouco obscurecidos, um pouco afastados, digamos assim, do conhecimento público mais amplo. É claro que aqui a gente tem uma crítica a ser feita à história da arte como um todo, sobretudo como a disciplina, né? A gente se baliza muito pelo que a história da arte classifica, ordena, valoriza, né? E é uma história da arte que a gente às vezes recebe e a gente não pensa como ela tem, enfim, arranjos ali, organizações que são heranças, às vezes de longos séculos, né? Dos quais a gente, enfim, aporta as nossas subjetividades sem uma análise mais profunda e merecida. E por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente tem até hoje como eu posso dizer, esse uso das artes, enfim, até mesmo contemporâneas, no sentido mais amplo, né? Esses usos da história da arte ainda deixando diversas personagens de lado. É claro que a gente tem que valorizar, sobretudo, o outro lado, que tem, digamos assim, essa arte, digamos, mais contemporânea, essa história da arte, enfim, mais científica e atual, que tem revisto paradigmas do passado e que tem aberto nosso olhar para novas dimensões, para novos artistas, para novas obras que a gente nem sabia, enfim, que tinha uma autoria diferenciada em algum momento. Eu citei isso durante esse encontro, a gente tem diversos, enfim, arquivos da Bauhaus, tanto da própria instituição que existe até hoje, da Fundação Bauhaus, né, quanto acervos que foram comprados por outros museus, enfim, obras importantes, obras referenciais em diversos campos, mas que a gente tem uma certa dúvida em relação à autoria. Enfim, quem teria feito aquela obra? A gente sabe o principal nome em diversos casos. E alguns desses nomes são, sua maioria, eu diria quase total, de homens, mas que tiveram diversas participações femininas em suas oficinas. Então, há diversas dúvidas, enfim, questionamentos sobre, enfim, a assinatura final de algumas obras. Hoje eu queria falar um pouco do que foi a Bauhaus para algumas mulheres. Pensando um pouco também que semana passada eu utilizei tanto a figura quanto alguns trabalhos da Gunta, que é uma artista que passou pela, enfim, oficina de tecelagem, mas que atingiu digamos assim, cargo alto dentro da Bauhaus e que também, enfim, levou
digamos assim, até onde pôde, até onde aquele contexto permitia, o papel das mulheres adiante. Deixa eu só compartilhar aqui um slide. Primeiramente, vou compartilhar minha tela, mas compartilhando. E semana passada eu citei essa imagem, mas eu não cheguei a trazê-la. Eu falei dessa personagem, da única mulher que está nessa imagem, na verdade, que ela se chama Gunta. Ela foi professora, foi diretora, enfim, havia uma hierarquia entre ser mestre, júnior, e depois se tornar mestre dentro da Bauhaus. E, por fim, ela chegou, digamos, ao cargo máximo que a mulher poderia ter naquele momento dentro daquela escola. E essa imagem aqui, ela é interessante porque aqui a gente vê diversos personagens que são, digamos, diretores, mestres, enfim, praticamente a grande direção da Bauhaus, do ponto de vista institucional, está presente aqui. E, nesse caso, a gente encontra ela, a Gunta, né? Semana passada eu cheguei a mostrar alguns trabalhos dela. Ela, enfim, chegou na Bauhaus um pouco depois da Primeira Guerra Mundial, quase, digamos, no ano da fundação, 1919, 1920, no verão, ela chegou a fazer alguns cursos e depois entrou definitivamente para estudar nas oficinas. De início, ela foi para a tecelagem, que era um dos locais que acabou concentrando a maioria das mulheres. Havia uma contradição no discurso do Gropius, né, que é o famoso primeiro diretor da Bauhaus, que, digamos, estruturou um pouco a escola, essa ideia de oficinas, de deshierarquizar o que é a sala de aula, enfim, alunos produziam, digamos, de forma criativa, em aulas como se fossem ateliês, né, podendo até, em alguns momentos, passarem seu conhecimento como professores, mas, enfim, isso a gente está falando de um contexto de sala. Fora de sala de aula, enfim, inúmeras das criações da Bauhaus ficaram patenteadas para a própria instituição ou para terceiros, e até hoje a gente tem algum questionamento aqui e ali sobre essa hierarquia, ou melhor dizendo, desculpa, dessa autoria. Enfim, quem foi o criador? Se foi somente uma pessoa que efetuou a assinatura final ou tiveram uma assinatura coletiva da qual ou das quais não se apresenta outros nomes, né? Mas eu acho que essa foto aqui é emblemática porque mostra, enfim, o papel dela, digamos, nesse contexto da Bauhaus, que foi uma escola revolucionária. A gente tem diversas coisas que são ímpares. Enfim, essa escola de arte influenciou o mundo inteiro, mas também tem suas contradições para serem, digamos assim, abordadas. Deixa primeiramente eu mostrar isso aqui. Enfim, essa fala, ou melhor, esse Woman Bauhaus é um coletivo atual, contemporâneo. Ele foi feito nos últimos anos, sobretudo no período ali do centenário da Bauhaus, que foi em 2019. Tratam-se de 5 mulheres que fazem uma série de trabalhos inspirados na Bauhaus. E em uma das exposições que foram feitas, no texto assinado da exposição, está dito isso aqui, por uma dessas integrantes. As mulheres da Bauhaus tiraram o melhor proveito da situação que lhe foi dada dentro de um sistema que trabalhava ativamente contra elas. Podemos adotar os mesmos princípios para continuar a luta. Isso aqui é bem interessante porque mostra, enfim, o
como essa linha, ou esses limites, são um pouco tênues, né? E que a gente precisa estudar um pouco mais detalhadamente. A Bauhaus até hoje é uma escola lendária. A Fundação Bauhaus existe até hoje. Enfim, está em Dessau. Eu até li uma entrevista da atual diretora da fundação, né, que ela estimula até hoje os cursos com criatividade, enfim, como essa herança da Bauhaus, mas ela também assume que a Bauhaus, digamos assim, mais clássica, né, existe praticamente de 1919 até mais ou menos 1932, isso passando por 3 cidades alemãs, enfim, começa em Weimar, depois vai para Dessau, né, que é onde tem o prédio mais icônico, construído pelo Gropius, né, e que depois acaba por finalizar já em Berlim. E isso em um momento um pouco conturbado da história, né? A gente está falando de um período entre guerras, um período em que tem uma Alemanha que sai derrotada da Primeira Guerra, com grupos que são bem progressistas, que estão querendo criar um novo mundo, das quais a Bauhaus consegue adicionar alguns desses integrantes às suas salas de aula. Mas também, em outra vertente, a gente tem um nazismo cada vez mais crescente e cada vez mais combativo em relação a essa escola. Nesse contexto, a gente vê a Bauhaus nascer em Weimar, uma cidade que, de certa maneira, dirigiu um pouco a Alemanha nesse entre-guerras, pelo menos na primeira década, e que depois, por motivos de perseguição, enfim, do ponto de vista de cortarem financiamento, se mudou, enfim, para Dessau, a cidade de Dessau, que teve o apoio da prefeitura, apoio de diversos integrantes da indústria. É bom lembrar, a Bauhaus sempre teve essa ideia de criar projetos que atendessem a maioria das pessoas, ou seja, que pudessem ser criados e espalhados via indústria. E, por fim, a gente tem o último momento, enfim, Berlim, quando a Bauhaus está praticamente se implodindo de um lado e de outro com um inimigo muito forte a combatendo, né? E isso acaba por finalizá-la, né? Os professores decidem, enfim, terminar a escola, sobretudo em um momento que, enfim, ela já tinha perdido um pouco da sua autonomia, do seu espaço interno para a criatividade, tinha já aceito para sobreviver algumas decisões institucionais bem complicadas e achou-se melhor por finalizar. Mas isso não significa que ela parou por ali. Enfim, não significa um fim da Bauhaus. Até pelo contrário, do ponto de vista das ideias, das artes e de outras questões, a Bauhaus continuou até mais viva no mundo, espalhando diversos professores, diversos alunos, diversos estilos. É bom lembrar que o estilo internacional, que é uma marca da Bauhaus, está em diversos locais do mundo, criado por diversas fronteiras também, né? Porque ele foi adotado por alguns alunos passaram adiante, outras pessoas se inspiraram e beberam nessa fonte da Bauhaus. Então, cada local que a gente vê o estilo Bauhaus, o estilo internacional no mundo, tem uma origem um pouco singular, né? Um pouco mais, digamos assim, entre aspas, original, né? Mas pensando especificamente no papel das mulheres, enfim, as mulheres da Bauhaus lidaram com esses limites, com essa, digamos, linha demarcatória em que elas tinham que vencer obstáculos que não só eram ali da escola, mas, sobretudo, de uma sociedade que ainda respirava um machismo praticamente muito forte, né? Hoje ainda permanece, mas é praticamente outros os limites que encontramos atualmente. Naquele momento era algo de mais profunda dificuldade. Apenas um parênteses aqui para a gente pensar um pouco paralelo a isso.
quando a gente pensa nas escolas de arte aqui no Brasil, ou melhor, na história das escolas de arte aqui no Brasil, a gente poderia pensar que a principal referência nas artes vai ser, enfim, a Escola Real de Arte, que é mais ou menos criada com a chegada da família real, aquela história da missão francesa, que acaba trazendo uma espécie de estilo neoclássico aqui para a cidade, para o Rio de Janeiro, ou melhor, até para o Brasil. A gente tem até hoje a Casa França Brasil, enfim, o Solar, que está lá na PUC, que é de um desses integrantes, enfim, Debré, com as inúmeras imagens pintadas, tanto em quadros quanto em aquarelas e páginas, etc. Esse estilo acabou sendo absorvido pelas primeiras escolas de arte, digamos, institucionais. Bom lembrar que Dom Pedro, ambos, acabaram ajudando a Escola Imperial de Belas Artes, desculpa, e que, digamos, após a promulgação da República, em 1889, ela vira Escola Nacional de Belas Artes. E por que eu estou falando um pouco dessa trajetória? Se a gente pegar o século XIX, enfim, a Escola Nacional de Belas Artes, ou Academia Real de Belas Artes, ela só vai aceitar mulheres em seus quadros, na verdade, a partir de 1892. Ou seja, praticamente desde a criação, que vai ali na segunda década do século XIX, arredondando até 1892, as mulheres não podiam assistir aulas na Escola Nacional de Belas Artes. E, após essa aceitação, ainda tiveram alguns limites. Se alguém quiser estudar um pouco da Escola Nacional de Belas Artes, que vira depois o museu, enfim, o processo vai mudando, vai se antecipando, aí vai virar um museu e vai também, em parte, para o UFRJ também. A gente vai ver que, enfim, as primeiras pioneiras na Escola Nacional de Belas Artes, enfim, ali em 1892, assistiam aula até com modelos, enfim, que não eram corpos humanos. Eram até modelos de plástico, tem até algumas fotografias que eu poderia mostrar em algum outro momento. Mas, enfim, estou fazendo aqui um paralelo para pensar um pouco também dessa questão no Brasil. A gente até tem, em alguns casos específicos, dentro do Império, algumas mulheres que, por serem filhas de algumas famílias abastardas, tiveram algum acesso às artes. Enfim, via professores particulares, via, digamos, pequenas escolas ou grupos, enfim, ou até pequenas relações de mestres, enfim, que eram contratados para ensinar nessas casas. Mas, no geral, a gente tem uma pouca, diria até quase nenhuma participação durante o Império Brasileiro das mulheres nesses círculos das artes no Brasil. Já a Bauhaus, ela até tem uma frase conhecida do Gropius, que ele propõe que seja uma escola que, enfim, seja de forma igual para os gêneros. Na prática, isso não foi. Basta ver um pouco dessa fotografia, que é uma prova prática para ver esse equilíbrio, Mas a gente pode pensar, como dito nessa frase aqui, que elas, as mulheres, enfim, tiraram o melhor proveito da situação que lhe foi dada dentro de um sistema que trabalhava ativamente contra elas. Podemos adotar os mesmos princípios para continuar a luta. Apenas uma nota de rodapé, se alguém quiser, eu vou mandar no grupo depois, talvez eu mande no grupo até antes de assistirem essa aula, mas esse Woman Bauhaus fez uma exposição bem interessante recentemente, ali pelo centenário da Bauhaus, com trabalhos inspirados, enfim, em diversas outras obras produzidas nos corredores da Bauhaus. Isso aqui, eu só peço desculpa que agora que eu vi que o corretor modificou um pouco o nome dela, seria Cat, K-A-T-T. E, enfim, na hora de digitar, enfim, eu coloquei
copiando de outro lugar o nome dela, e eu acho que o editor, mesmo o corretor, foi e modificou, enfim, para outro nome. Até porque eu uso, para essa parte, está tudo em inglês aqui nesse tablet, né? Então, acaba, digamos, corrigindo para o idioma inglês algumas coisas, né, de forma automática. Mas essa aqui é a primeira arquiteta da Bauhaus, né? Seria Kat, né? K-A-T-T, né? Não é Kart, é Kat. Enfim, isso é uma frase bem emblemática dela, né? Não aprendemos nada na Bauhaus. O que fizemos foi solidificar nosso caráter. Isso é uma frase um pouco emblemática. É claro que a gente está pegando a perspectiva de uma das mulheres, foram inúmeras que circularam pelas salas de aulas, pelos corredores da Bauhaus, enfim, tiveram relação com a instituição de uma maneira ou de outra, né? Mas essa frase aqui é um pouco, talvez, chave para pensar o que a Bauhaus permitia e, ao mesmo tempo, que ela proibia, né? Alguns cursos, enfim, só foram permitir mulheres no decorrer dos anos. Aqui a gente está falando de uma instituição que, claro, tem suas diferenças entre a Bauhaus feita em Weimar, a de Dessau, que é a mais conhecida e também solidificada como estrutura, enfim, Instituto de Arquitetura, Instituto de Artes, diversas oficinas, até do ponto de vista arquitetônico dentro do prédio, isso é separado, enfim, uma parte do prédio para determinada coisa, outra parte para determinados fins, né? Enfim, a parte mais administrativa, com casas no entorno para as pessoas que trabalham na Bauhaus. Mas, se a gente pensar essas dinâmicas que estão ocorrendo nesses corredores, algumas oficinas eram restritas às mulheres. E dessas restrições, algumas foram superadas com o tempo. Enfim, e essas superações são um pouco, enfim, discutíveis da maneira que foi feita. Às vezes poderia uma mulher, às vezes poderiam duas. Em determinado momento, a Bauhaus teve que mudar toda a sua estrutura, enfim, até porque ela estava sendo perseguida por diversos nazistas, né? Então ela mandou todos os alunos embora e trouxe de volta, né? Enfim, foram, digamos assim, recontratados, né? Enfim, trazidos novamente os alunos sobre um novo regimento interno. Então a gente vê um pouco como é que essas dinâmicas aqui são um pouco sinuosas, né? É claro que a gente está falando aqui de uma instituição de ensino, mas também uma instituição de saberes que ocorrem, enfim, não só dentro das oficinas, das salas de aula ou de outros espaços, mas também em momentos de encontros quase que aleatórios, né? Ou até mesmo de lazer. Um dos trabalhos mais interessantes, eu tinha citado até na aula anterior, que eu li, é sobre as festas que tinham na Bauhaus, né? Enfim, eram diversas, carnaval, festa das lanternas, diversos momentos de lazer, enfim, que reuniam não só os alunos, professores, mas também alguns participantes das cidades em que as Bauhaus, né? Falando que as Bauhaus, fiquei pensando nas três, enfim, foram construídas. Mas quando a gente pensa nesse ambiente, né, que está ali permeando essa escola de arte, a gente sempre vai até determinado ponto levantar o lado mais lendário, mais vanguardista, né? E ao mesmo tempo mergulhar um pouco até onde foi possível ir, né? E aqui a gente encontra um pouco enfim, desses limites que a Bauhaus impôs, né? Enfim, que foi necessário ser enfrentado por essas mulheres. Essa aqui é a foto, enfim, da mulher que promulgou essa frase, né? Eu chamo a atenção, em primeiro lugar, deixa eu só mostrar algumas fotos aqui. Isso aqui é de dentro da Bauhaus.
Enfim, está no arquivo, tem na internet até o arquivo Bauhaus, ele é público, da fundação, né? Você encontra uma série de projetos, fotografias. Mais uma vez, eu lembro que, pelo menos até 2019, era possível viajar para Bauhaus, para a Alemanha, né? Na cidade de Dessau, o principal prédio, né? E havia até a possibilidade de você se hospedar dentro do prédio. Você poderia passar uma noite e acordar dentro do prédio, enfim, tem uma experiência bem mais imersiva, sobretudo se a gente pensar que é um prédio que é todo vazado de vidro, enfim, com diversas construções, o que faz a gente pensar o que eram aquelas relações espaciais, né? Enfim, imagina o que é acordar no prédio da Bauhaus, ver o sol nascendo, ou até mesmo passar por alguma outra estação do ano um pouco mais rigorosa naquele prédio. Enfim, essas singularidades eram possíveis serem experimentadas devido ao hospedamento lá, né? Eu não sei muito bem, eu li o site da Bauhaus rapidamente essa semana, mas eu fui na parte específica, e metade lá que dizia que estava ainda funcionando esse setor de hospedagem ainda. E, é claro, um local que até hoje, enfim, oferece uma herança bem rica do ponto de vista cultural, do ponto de vista das artes, do ponto de vista de pensar o que é criatividade, o que é vanguarda, o que está à frente dos seus tempos. Mas, enfim, pensando nessas imagens aqui, o interessante é a gente ver como essa participação feminina também está um pouco refletida até mesmo nos corpos, né? São inúmeras mulheres com cabelos curtos. Enfim, o que na época já é uma grande rebeldia. A gente está falando aqui de 1920, uma década, e como eu disse, de um lado começa até um pouco progressista na Alemanha. Enfim, a gente vê inúmeros grupos que estão ali querendo se reinventar, sobretudo para se distanciar desse passado da Primeira Guerra Mundial. Isso no início da década. Mas se a gente pensar o que foi essa década, já na transição entre 20 e 30, né, é uma década bem problemática, em que os grupos, enfim, que ficaram mais, digamos assim, ranzinza, ou melhor, um pouco mais com orgulho abalado pela derrota na Primeira Guerra, acabam, digamos, conjurando para se tornar o nazismo um pouco mais adiante, né? Enfim, é quase que uma vitória dos grupos reacionários em prol desses grupos que circulavam a Bauhaus, que de alguma maneira ou de outra, né, mantinham uma espécie de pensamento um pouco mais aberto, um pouco mais progressista, né? Claro, salientando mais uma vez os limites que a gente vê aqui em algumas coisas. A gente está falando também de um contexto alemão. A gente pode pensar em outras minorias que não estão presentes na Bauhaus, né? Tem diversos outros grupos que, enfim, não estão representados nessas salas de aula. Enfim, é uma escola que, ao mesmo tempo, tem o mais lendário e progressista, mas também tem o seu lado um pouco mais complicado, né? E, ao mesmo tempo, limitado. Mas a gente tem uma série de imagens que a gente vê um pouco dessa presença feminina, né? Com diversas alunas, a maioria esteve presente em turmas de tecelagem, né? Mas, como eu disse, elas, com o tempo, poderiam e ocuparam espaços em outros cursos. Enfim, é difícil dizer se ocuparam grandes vagas no sentido, enfim, se conseguiu ter algum equilíbrio de gênero em algum curso, mas elas foram ocupando o que poderia ser ocupado naquele momento. Enfim, oficinas talvez mais fechadas para o gênero feminino foram aos poucos até mesmo sendo modificadas, mas isso em uma velocidade até meio lenta, se
a gente observar. Enfim, se a gente for olhar oficinas mais de metalurgia ou outras, a gente vai ver que eram pouquíssimas as participações das mulheres. Enfim, não por falta de alunos, mas por limitações criadas por algum meio institucional da Bauhaus. Deixa eu só avançar mais uma aqui. Essa foto também é bem emblemática, né? A gente vê. Eu acho sempre interessante essas imagens, porque, enfim, eu acho que não é só o espaço físico, né, do ponto de vista arquitetônico, a gente sempre lembra Bauhaus, e quando a gente fala essa palavra, a gente geralmente atravessa a vanguarda, ou acaba se referindo, de alguma maneira, ao prédio icônico da Bauhaus, né, Dessau, mas um prédio não é nada sem, enfim, os corpos que animam, né, que trazem vida, que trazem a história, que trazem, enfim, as transformações, as memórias que ocorreram ali. E essas fotografias, elas trazem um pouco dessa presença, né? Um pouco de, digamos, dessa vida que atravessou e deixou marcas, né? Deixou inúmeras coisas para a gente trabalhar, né? Aqui a gente vê um pouco dessas mulheres, dessa dinâmica, enfim, de fazer arte, de produzir experimentação, de criar. E, claro, a gente tem aqui diversas personagens, isso que é interessante, né? Uma foto, enfim, que a gente poderia explorar por cada personagem presente nela. Cada uma com uma história, né? Eu sempre digo que a Bauhaus, se a gente for pesquisar a história de cada aluno, ou de cada aluno que criou outros alunos, que foi passando adiante esse conhecimento, a gente vai chegar a uma criação quase que infinita do que foi isso aqui, né? De como ainda está viva, enfim, esses conhecimentos, mesmo a gente, enfim, em alguns casos não tendo contato com esse, digamos, prédio, com essas oficinas, com essas relações históricas diretas, né? Isso pode chegar até a gente por outras, enfim, encruzilhadas, por outros caminhos, né? Por outros lugares, né? Isso aqui são alguns dos trabalhos que a gente pode mostrar, né? Essa personagem aqui, ela criou, deixa eu só avançar um pouco, o nome dela está aqui, se alguém quiser, infelizmente ficou até acima do desenho, né? Apenas para salientar, é bom lembrar que a Bauhaus, ela tinha oficinas, digamos, de materiais, e esses materiais eram múltiplos, poderia ser de metalurgia, ou até mesmo uma oficina que era nomeada às vezes de metalurgia, ou seja, metais, poderia trabalhar com outros materiais, ou poderia experimentar outros materiais, e, claro, experimentar outros campos de objetos, enfim, que não sejam, enfim, os mesmos como móveis, cadeiras, enfim, etc. Essa artista aqui, ela trabalhava com brinquedos, né? É interessante pensar essa relação com brinquedos na Bauhaus, né? Porque, enfim, para quem assistiu o encontro com o Klee, né, que eu falei aqui, Paul Klee, que foi professor, ele, enfim, tem uma série de trabalhos, ou seja, uma série de obras dele que foram criadas no ambiente quase que do lar dele, o filho dele. Se a gente pesquisar o filho dele, Paul Klee, né, o Felix Klee, ele é um grande diretor, digamos assim, de óperas, né? E a inspiração para ele foi o teatro do fantoche que o Klee fazia em casa com ele. Ou seja, aquilo que era, enfim, objetos de arte criados para brincar com o filho ou com outra experimentação um pouco mais artesanal de arte, né? Acabou virando uma inspiração para algo mais além na vida do filho dele. E aqui a gente tem essa obra, na verdade não é bem uma obra, pelo menos do ponto de vista que a gente espera
acho que essa imagem aqui está um pouco melhor, né? São pequenos objetos de, enfim, formato meio geométrico, que podem resultar em diversos objetos arquitetônicos, né? Isso aqui é um brinquedo mesmo, se a gente pensar. É uma espécie de, enfim, Lego, né, para brincar um pouquinho, em que a criança pode pegar e montar de uma forma, montar outra, montar um barco, montar uma casa, enfim, dar voz à sua criatividade, né? E é algo, enfim, construído para ser diversificado, espalhado, enfim, expandido pela indústria para as diversas pessoas, né? A gente vê que é algo, enfim, é de fácil construção industrial, né? Enfim, mas ao mesmo tempo, enfim, que exige uma criatividade e que estimula também a criatividade, né? Enfim, é um conjunto de blocos que podem ser configurados das diversas maneiras, né? É curioso pensar como, digamos assim, tem aqueles dois que eu vou nomear de quase velas do barco ali em cima, né? Mas que são bem parecidas com torres tortas que a gente encontra muito em Niemeyer, né? Enfim, para quem estivesse perguntando, essa espécie de torre, né, mais sinuosa que a gente encontra até no Palácio do Planalto, Palácio da Justiça, para quem conhece Brasília, né? Enfim, algo que já está dentro dessa arquitetura do início do século XX, em diversos momentos até, né? E aqui a gente vê no brinquedo, né, algo mais sinuoso, né? Eu tinha comentado quando eu falei do Kandinsky que alguns desenhos geométricos dele são meio tortos, né? Tem algumas curvas, não são exatamente, digamos assim, equilibrados. Pelo contrário, há um desequilíbrio ali bem interessante. Até, às vezes, uma linha é maior, enfim, o volume estoura algumas coisas. Enfim, tem diversas coisas que a gente observasse mais calmamente o Kandinsky, que a gente ia observar que não é tão preciso e equilibrado. Pelo contrário, é bem transbordamento aqui e ali, enfim, coisas que estão faltando, né? É até curioso que semana passada eu falei muito dessa personagem aqui, deixa eu só voltar aqui, da Gunther, né? Que ela também tem diversos trabalhos de arte. Enfim, quando a Bauhaus fechou, ela foi para a Suíça e trabalhou, enfim, criando algumas empresas do ponto de vista de escritórios, né? De design, também de arquitetura. Não deu muito certo, mas só nos anos 70 que ela vira uma artista, digamos, dedicada somente à arte. Mas eu não citei um detalhe interessante. Ela foi, enfim, chefe do setor de tecelaria, depois foi até subindo outros cargos. Mas eu não falei que ela chegou a dar aula de matemática para os alunos, né? Eu acho isso bem interessante, porque ela era uma mestra júnior, né? Depois subiu para o cargo de mestra, virou professora. E essas aulas não eram somente, digamos, do ponto de vista aplicada, né? Do ponto de vista de você ter aula prática mesmo. Se a gente pensar que a Bauhaus era, sobretudo, formada por oficinas, ateliês e outras coisas, a gente sempre pensa no quanto pôr a mão na massa, né? Ter aplicabilidade era algo importante e que, enfim, a gente às vezes não estuda ou não pensa o quanto tem um pouco de teoria, de processo criativo, enfim, de outras possibilidades de ensino ocorrendo nesses espaços. Eu estou voltando para salientar isso, porque semana passada eu não falei, né, da quanto ela deu aula de matemática, sobretudo geometria, enfim, pensar o que é forma, pensar o que é outras coisas, né? É bom lembrar, quando eu passei pelo Kandinsky, o livro do Kandinsky sobre ponto, curva, linha, etc., foi publicado pela Bauhaus,
né, em 26. Outros artistas e escritores importantes da vanguarda russa ou de outros movimentos da Europa também tiveram textos em forma de livro, não só quanto artigos na revista da Bauhaus, mas foram publicados, enfim, pela editora Bauhaus como um todo, né? E, claro, pensar essa geometria, esses outros conceitos, sobretudo, enfim, o que as vanguardas estão pensando. A gente está falando aqui da Bauhaus, mas a gente teve ali ao lado, enfim, na França, ou até mesmo em outros pequenos contextos, um período do cubismo que foi muito profundo, né? Que foi pensar o que é volume, espaço, sobreposição, figura geométrica, enfim. E, claro, a gente pode pensar que a geometria está na história da arte bem mais lá atrás. A gente pensa, sobretudo, ali no Renascimento, enfim, tem linha, ponto de fuga, enfim, o 3D está ali, né? O tridimensionamento. Mas, claro, se a gente fosse até um pouquinho mais atrás, ali na Idade Média, a gente tem um monte de referência tridimensional. É só pensar um pouco naquela construção imagética que envolve a construção de figuras santificadas. Aquilo ali tem uma geometria bem interessante por trás até. A gente fala pouco, até porque a gente hoje fala mais do Renascimento. Mas pensando nesse momento aqui, da Bauhaus, a gente tem uma leitura da matemática, uma leitura do mundo. Enfim, eu vou lembrar o contexto ali desse início de século, quando, enfim, começam a explodir diversos conhecimentos da física, da ciência. A gente está falando, enfim, teoria da relatividade, enfim, pensar outras coisas além, enfim, do tridimensional. A gente pensar um pouco o que é o cubismo. É uma forma de pensar mais volume, perspectivismo, ou seja, a gente tem outras camadas que não só a tridimensionalidade para enxergar ou ver, ou ver não precisa mais ser somente via o olhar, pode envolver outros elementos sinestésicos, como, enfim, ouvir pelos ouvidos, ouvir pelo toque, enfim, outras coisas. Então, é interessante salientar o quanto essas salas de aula não eram somente experimentais do ponto de vista de materiais, de criar só objetos, mas também de pensar novas coisas, né? Trazer elementos que estavam ali naquele momento, enfim, em alta no século XX, né? E, claro, isso foi parar dentro das artes, né? Se a gente até olhasse um pouco esses trabalhos, né? A gente sempre fala atualmente na história da arte que a obra de arte é uma espécie de operador de tempo, né? Ou seja, seria algo que mistura diversas temporalidades, ou seja, tem camadas atuais, camadas históricas de quando foi feita, ao mesmo tempo camadas que sobreviveram de outros tempos no trabalho quando ele foi feito. A gente poderia pensar que o cubismo, essas outras conexões com a questão da geometria, que está sempre, parece que, dialogando com a arte, né? De uma maneira ou outra, ou de outras, né? Às vezes a gente pensa sempre de uma maneira mais renascentista ou até mesmo cubística, né? Mas a gente poderia encontrar outras formas de se pensar a própria forma, né? Em outros movimentos das artes, né? Eu acho esse trabalho aqui dela bem sensacional, porque é algo assim que, enfim, cria-se algo para que você possa criar algo. E, claro, isso aqui é feito para atingir o máximo de pessoas, né? Enfim, a indústria deveria replicar socialmente esse objeto de arte, né? Eu lembro quando eu era pequeno, até muito pequenininho, né? Jardim, alguma coisa, né? Eu tinha, enfim, na sala com os coleguinhas, alguns brinquedos que remetem a isso aqui, tá? Enfim, se a gente pesquisasse brinquedos, ia ver que não é, digamos assim, totalmente original feito por ela. É um conceito que já estava sendo trabalhado com outros
artistas, mas ela dá um toque, digamos, original nisso, né? Enfim, ela dá a sua, digamos, peculiaridade, subjetividade na construção desse objeto, né? E essa aqui é uma foto dela. Eu acho que é legal a gente sempre... Deixa eu voltar mais uma vez o nome dela aqui para todo mundo ver, né? Alma. Enfim, está sobretudo, está sobrepondo-se ali ao desenho, né? Foi na hora de eu colar ali, eu queria suspender um pouco, mas a imagem desceu, na verdade, e ficou sobretudo, sobrepondo-se, né? Mas acho que dá para entender. E aqui é uma fotografia dela. As fotografias que eu coloquei aqui, coloquei os trabalhos, mas eu fiz questão hoje de colocar também imagens das artistas, né? São de diversos momentos. Enfim, pode ser até um pouco antes ou durante a Bauhaus, algumas até depois, né? Mas a minha ideia é, sobretudo, também, sei que é uma gotinha no oceano, né? Mas mostrar quem são elas, né? E acho que quando a gente acessa algumas obras de arte, até hoje a gente ainda pensa na autoria. E dentro dessa perspectiva de artistas que estão sendo recuperadas agora, nas últimas décadas, nos últimos anos, na maioria das vezes a gente não tem um referencial óptico dela. Enfim, a gente não sabe como ligar obra a artista. A gente até lembra, às vezes, do nome, mas, às vezes, o nome não tem uma imagem para plastificar na nossa mente a criadora. Então, eu acho importante, às vezes, a gente colocar a foto dessas artistas, né? Essa aqui é a Marianne Brandt, né, de 1924. Ela participou da oficina de metalurgia, ou seja, da oficina que pensava os limites, as possibilidades dos materiais e criou essa famosa chaleira, né? Enfim, ela é bem, digamos, diferente do tradicional, usa outros aspectos, enfim, uma linha reta em cima. Acho que tem outra foto aqui, né? Tem. Um pouco mais dourada, né? Ela criou isso aqui, enfim, até hoje, se não me engano, a patente é da Bauhaus, a tipo, caiu já por causa da lei de uso, né? Enfim, as leis alemãs eu não tenho certeza se é para todos os ramos, mas ela permite, digamos assim, que direitos exclusivos se tornem públicos, se eu não me engano, a partir de 70 anos após a criação. Então, hoje em dia, praticamente qualquer marca poderia replicar isso aqui. Mas, pensando nessa artista aqui, a Marianne, enfim, eu coloquei essa foto dela aqui, né? A foto dela até bem jovem, até. Eu acho até interessante salientar essa questão dos cabelos curtos, mais uma vez, né? Enfim, tá o cachorro latindo aqui porque o pessoal tá chegando agora, gente. Esse negócio da aula, às vezes, vou gravar vídeo também, 6 horas, tem esse pequeno contratempo. E agora tem um vizinho novo também, né? Mas aqui tem uma foto dela, né? Uma ideia da gente pensar e dar uma espécie de carnalidade, né? De manifestação a esse nome, que é bem importante. Tem alguns trabalhos dela que se discutem, digamos assim, se houve participação de outras pessoas, se ela participou em outros trabalhos que são assinados somente por homens. Tem uma série de discussões bem interessantes sobre esse nome, né? Marianne Brandt, né? Outra que até, enfim, ela acabou também saindo da Bauhaus no momento de fechamento dela, acabou migrando durante um tempo para a Suíça também. Foi bem complicado essa vida dessas artistas aqui, né? Essa aqui é a Annie Albers, né? Essa é uma artista que tem até, enfim, tem inúmeros trabalhos do John Albers, que foi professor lá da Bauhaus, em que se discute se a autoria é dele, que ela participou de forma efetiva na composição de diversas oficinas do Albers,
na Bauhaus. É claro que ela tem obras que são, digamos, dela, assinadas por ela, mas tem obras além do que a gente, digamos, imagina, que, digamos assim, não é às vezes, ou pelo menos por enquanto ainda não é dedicada a ela, né? Isso aqui é uma imagem dela posterior até, né? Ela continuou trabalhando nessa produção de arte, né? Enfim, durante um bom tempo, além da Bauhaus, né? E essa ideia de colocar, enfim, imagens assim também para a gente ter uma ideia, né, de quem foi, enfim, não só para pensar nos corredores da Bauhaus, mas também para tentar provocar um pouco, chamar a atenção para a sobrevida, enfim, para a vida posterior à Bauhaus que essas artistas tiveram. Enfim, a maioria foi tentar, digamos assim, trabalhar com arquitetura, trabalhar com design de interiores, enfim, trabalhar com a construção de materiais artísticos mais diversos, mas, sobretudo, voltados para, enfim, a indústria, ou talvez para algo muito específico, né? Semana passada eu falei da Gunta, por exemplo, ela fez inúmeras cenografias teatrais na Suíça. Enfim, fez diversas cortinas, diversos, digamos, adereços ou cenografias, né, para o teatro, até mesmo a ópera posterior, né? Tem até alguns materiais, diga-se de passagem, que é até complicado ser dito que não estão mais, digamos assim, conservados até, né? Bom lembrar que a gente está falando aqui de objetos que às vezes não tem como preservar, até pela própria singularidade do material, né? Enfim, se a gente pensar do ponto de vista da pintura, às vezes a tela não tem uma durabilidade tão grande. Agora, se a gente pensar em outros materiais, talvez um pouco mais sensíveis, até mesmo tecido, dependendo, enfim, da linha, dependendo da costura, ou seja, dependendo de outros fatores, vai ter uma durabilidade bem menor. Então, a gente tem alguns trabalhos dela que, na prática, só acessamos via fotografia, né? Essa é a Margaret Heyman, né? Enfim, isso aqui é até interessante porque foi quando nasceu, digamos assim, uma espécie de oficina de barro dentro da Bauhaus. Como eu disse, existiam diversas oficinas e elas, às vezes, enfim, ou geravam outras, ou, enfim, mantinham um perfil, enfim, com o nome e operava com outros, ou experimentava outros materiais, né? E esse nome aqui foi bem proeminente nessa oficina de barro. Ela criou esse jogo aqui. E olhem que o barro não era, digamos assim, um material levado tão em consideração na escala de criação industrial, né? Até hoje a gente pensa muito como o barro, às vezes é associado a algo muito mais manufatureiro, no sentido de feito com as mãos ainda. É claro que hoje em dia a gente tem parques industriais bem mais modernos, tecnologia um pouco mais, digamos assim, sofisticada, né? Mas aqui a gente está trazendo o barro, ou melhor, a manufatura dos barros, né? Manufatura no sentido aqui de feito com as mãos, de pegar um material e, digamos assim, editá-lo, né? De transformá-lo. Eu sempre lembro aqui, brinco com o pessoal, né? De como é feito em inúmeros momentos aqueles vasos de barros mais atuais, né? Que ainda permanecem com aquela forma de produção, digamos, artesanal, né? Você coloca o barro, coloca aquela máquina que coloca aquele barro para gear e você ainda vai modelando com as mãos em diversos casos, né? E, claro, também eu estava lembrando hoje
A gente estava acompanhando a SP Arte agora, a famosa Feira de Arte em São Paulo, foi agora, tem algumas semanas, né? E saiu uma notícia bem curiosa até, e também bem positiva, que eu achei, de como cresceram as vendas de artes, enfim, ligadas a povos originários, né? Tanto povos, enfim, que têm uma ligação com artistas no sentido mais contemporâneo do termo, enfim, artistas que entraram no circuito e que estão aí produzindo arte, quanto até com outros objetos de arte, enfim, que já são mais, enfim, conhecidos. Algum outro, enfim, questões de vasos, etc. Achei bem interessante ver o que era esse, digamos, objetos de arte que a CP vendeu. Mas a maioria, claro, são relacionados a artistas, digamos, indígenas contemporâneos, né? E no caso, enfim, aqui e ali existe ainda essa pesquisa voltada em barro, né? Isso é bem legal de se pensar como, enfim, a gente pode às vezes não olhar para o lado e ter uma criação de arte bem interessante aqui para ser explorada, né? Essa aqui é uma foto dela, bem interessante, até bem diferente, né? Elas se vestiam, né, de forma bem, eu sempre digo isso, bem progressista e provocativo para a época, né? Se a gente olhar essas vestimentas aqui, né, enfim, a gente vê cabelos curtos, enfim, que não é, digamos assim, padrão dos anos 20. É bom a gente pensar como ainda no Rio de Janeiro, aqui, cidade do Rio, que sofreu uma modernidade enorme nas ruas, né, ainda utilizava um padrão europeu, no sentido ainda de cabelo longo para a mulher, vestidos longos que cobram todo o corpo, enfim, roupas bem largas, né? E aqui a gente já vê que há aqui e ali alguma diferenciação, tá? Algum uso, digamos assim, mais progressista, um pouco mais diferenciado, mais progressista, no sentido de provocar mais a sociedade, né? E é um pouco disso, né? Se a gente pensar a Bauhaus, ela é uma escola que está tentando o máximo possível, né? Isso, claro, dentro dos limites que ela possui, né? Ela vai transitar entre, enfim, dependendo do contexto, ter uma crítica nazista muito forte, ter limites internos também bem complicados, mas pensando em todos esses parâmetros, né? É uma escola que vai levar o máximo possível naquele contexto a ideia, enfim, de levar a arte e a sociedade adiante, né? As vanguardas do início do século XX têm um pouco desse desejo, né, de pensar a arte, enfim, sendo capaz de alternar, ou, claro, gerar algumas mudanças sociais, algumas coisas que pudessem, enfim, gerar transformações. É claro que a gente pode pensar que, enfim, ocorreram duas guerras no meio do caminho, em escala de destruição quase que insuperável até hoje, né? Quer dizer, a gente até hoje em dia poderia dizer que superamos, mas se pensarmos em quanto de armas temos por aí, né? Mas do ponto de vista de um embate de destruição, acho que nada vai chegar ao que foi as guerras mundiais que a gente teve, né? E claro, essas mulheres aqui, cada uma, após o fim da Bauhaus, se dirige a um espaço, né? Um caminho distinto, né? A maioria, pelo menos as que eu dei uma olhada, essas que eu acabei mostrando até hoje, saíram da Bauhaus e procuraram, enfim, criar escritórios, trabalhar em associação. É até curioso o quanto esses alunos que saem da Bauhaus
acabam, digamos, criando sociedades, enfim, com 2, 3, 4, assim, criando, enfim, escritórios para a criação de objetos artísticos para a indústria, né? Alguns deram certo, outros não, enfim, há digamos assim, décadas assim que são bem tortuosas pela frente. Você tem, enfim, uma guerra que está ali nascendo, você tem o nazismo, você tem mais à frente também, enfim, uma transformação social enorme feita nos anos 50 e, claro, outras mudanças nas artes acabaram vindo também. Essas artistas aqui, tem até o fato curioso de que a maioria aqui viveu até os anos 70 e os anos 80. Até. E, claro, pouco é falado, a não ser no circuito da arte mais específico de museus e até mesmo do meio acadêmico, né? Inúmeros desses trabalhos, enfim, sobretudo produzidos após elas saírem da Bauhaus, né? A Bauhaus ficava com direitos autorais, enfim, sendo uma prática comum da Bauhaus, né? Para todo mundo, mas o que foi feito depois, enfim, da escola de arte acabou sendo vendido, digamos assim, para os principais museus de arte contemporânea do mundo, sobretudo nos anos 70. Enquanto a gente está estudando, claro, as transformações da arte contemporânea, as inovações, a gente tem muita coisa legal ali nos anos 50 e 60, essas artistas aqui, pelo menos em sua maioria, ainda estão criando arte em um momento bem especial, até porque elas estão sendo finalmente, enfim, compradas pelos principais museus do mundo, né? O Guggenheim tem obras dela no acervo, enfim, o MoMA, o Tate, a Tate, né? Enfim, outros museus no mundo têm, digamos assim, inúmeros trabalhos. Alguns desses trabalhos até hoje estão em algumas instituições. É bom pensar que elas foram arquitetas, foram designers de interiores, enfim, foram várias funções ligadas, enfim, à utilização e ocupação do espaço, né? E, nesse caso, até hoje, alguns pequenos espaços no mundo mantêm essas, digamos assim, obras guardadas, né? Bom, aqui eu estou caminhando para o final já. Enfim, eu acho que essa imagem é bem emblemática até para a gente fechar, né? Porque, enfim, pensar o que se tornou, né? Essas mulheres, assim, eu acho legal encarar também o olhar delas para a câmera, né? Enfim, algumas olham de lado até, mas enfim, a maioria olha enfrentando a câmera, né? Isso é bem legal, rindo. Eu acho que é legal pensar nessa forma de encarar o destino delas, né? E também, já aproveitando também aqui esse final, a partir da semana que vem, eu vou introduzir, enfim, como algumas dessas vanguardas influenciaram o Brasil. Ou melhor, como chegaram no Brasil. A gente tem, sobretudo, alguns artistas que passaram pelo Brasil. A história do modernismo no Brasil é meio, enfim, é um pouco focado na Semana de 22, a famosa Semana de 22, né? Com alguns, digamos, exemplos anteriores. A gente tem a Anita Malfatti, que faz uma exposição e tem uma crítica feroz e também insensata do Monteiro Lobato. A gente tem um ou outro artista europeu que acaba circulando por aqui na década de 10, década de 20, né? Enfim, mas claro que a gente poderia dizer que tem uma modernidade da Europa que chega aqui por outros caminhos, né? Enfim, a gente sempre brinca que o moderno chega no Rio, enfim, não é pelas obras de arte, mas também pelo que circula nas ruas. Desculpa.
A gente tem outras formas de ver o que é o modernismo, não somente dentro de museus, enfim, dentro de espaços de arte, mas também no cotidiano, enfim, nos gestos, as formas de se dedicar às mudanças, enfim, na incorporação de novos valores e outras coisas. E pensando um pouco nisso, e também trazendo um pouco a discussão para o Brasil, né, porque já estou, enfim, pelo menos aí já há uns 3 meses em um contexto um pouco europeu, também agora acho que é hora de pensar um pouco no Brasil, eu sempre faço isso, né, de, enfim, pensar um pouco fora, depois ficar um pouco no Brasil, depois sair para estudar outro objeto, ficar um pouco nesse trânsito, é bem interessante para, enfim, ter várias fontes de leitura. Então, pensando nisso tudo, o próximo módulo que eu vou colocar é pensar um pouco dessa recepção disso tudo no Brasil. Sobretudo, talvez, mantendo essa perspectiva um pouco de gênero, né? Enfim, se a gente pensar a quantidade de vanguardas que ocorrem na Europa, e quando essas chegam para a gente poderia quase que apontar a semana de 22, alguns artistas que circularam diretamente pela Europa, os representantes de 22, a maioria, enfim, transitou pela Europa, teve contato com viajantes de lá, mas quando a gente vai ver, digamos, para o grande público, o que são a chegada desses quadros, enfim, produzidos por essas vanguardas, aí eu estou falando de várias, né? A gente vai começar a ver, enfim, que está ali posicionada não, desculpem, na década de 50. A Bienal vai ser isso. Quando a gente começa a pensar a Bienal de São Paulo, a gente vai ver que a primeira é composta de diversos trabalhos que, enfim, pertenceram às vanguardas de 20, 30 anos antes, né? É claro que não é só um atraso do ponto de vista, enfim, de trazer ao Brasil essas coisas, mas também pensar o que a Europa atravessou, enfim, nos anos 30 e 40, né? Enfim, ela foi despedaçada por nazismo, guerra e outras coisas que, enfim, levaram, digamos, a prioridade das coisas a estar em outra dimensão. Mas, contudo e porém, né, isso chega para a gente de forma um pouco mais ampla, né, esses quadros, trabalhos, a acessibilidade ao grande público disso tudo, né, é na Bienal de São Paulo. E é interessante pensar como, enfim, tem quadros surrealistas nessa exposição ou de outras vanguardas que são ali, enfim, século XX, aquela virada ali, um pouquinho mais adiante, talvez, mas que chegam para o grande público só em 50. Ou seja, tem como se fosse uma espécie de grande delay aí de 20, 30 anos, né? Isso para o grande público, é claro que temos outras formas, entre aspas, de contaminação disso. Vamos pensar sempre Oswald, enfim, Tarsila, enfim, esses nomes que foram à Europa e beberam bastante daquela fonte e souberam, enfim, misturar tudo com a gente aqui, né? Deixa eu só colocar isso aqui fechado, né? Vou fechar isso aqui. Só retornar a imagem para mim. E é um pouco disso, pessoal. Bom, os próximos encontros vou divulgar um pouco mais depois, mas a ideia é que a gente possa pensar como é que foi um pouco dessa recepção do ponto de vista mais amplo no país dessas vanguardas. É claro, enfim, eu não estou querendo abordar a semana de 22, eu acho que eu já dei até um ou dois módulos específicos sobre a semana de 22, que ano passado foi centenário. Mas pensar, sobretudo, como essas obras chegam ao grande público, ou melhor, como elas chegam no circuito de arte brasileiro. Se a gente pensar o circuito um pouco mais tradicional, enfim, galerias, enfim, artistas, escolas, etc. Como, digamos assim, o espectador vai
enfim, ter o contato com essa obra, enfim, vanguardista que chega aqui com, enfim, alguma espécie de delay, né? Essa palavra, né? Que é um pouco de atraso. Mas que, ao mesmo tempo, já chegava por outros caminhos, né? A gente pode pensar que já havia uma promulgação das imagens, né? Já tinha fotografia que criava, enfim, a possibilidade de leitura ou de expansão da obra para outros limites, né? Mas, é claro, ter a obra ali diante de si, mesmo que, se a gente pensar uma Bienal de São Paulo, ela é limitada a determinado público também, é algo importante, interessante da gente pensar, né? Até porque o ato de você ter uma Bienal no país acaba também mobilizando, né, todo um aparato, por exemplo, imprensa, enfim, empresas que trabalham com arte, pensar a arquitetura do espaço, pensar outras questões que às vezes só são possíveis a partir do momento que você tem a obra ali, né? Mas é isso, pessoal. Obrigado por hoje. Eu vou enviar para vocês